Eu quero aproveitar agora para jogar um outro assunto para quem nos acompanha aí também nos ouve, que é uma pesquisa que fala sobre como está a avaliação do governo Lula, mas também trazendo comportamentos de vários dos eleitores, inclusive aqueles que tentaram ou votaram para a reeleição de Jair Bolsonaro, que tentaram manter Jair Bolsonaro no poder nas eleições agora de 2022. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente espera vocês para estes e outros assuntos que a gente vai tratar aqui. Até já, pessoal! Nas outras plataformas, seguimos ao vivo. O que essa pesquisa mostrou? E ela é feita pelo IPEC e também pelo jornal O Globo. 41% dos eleitores que votaram pela reeleição de Jair Bolsonaro não mantêm uma visão extremamente negativa sobre o governo de Lula. Pelo contrário, 8% acreditam que a gestão seja ótima ou boa e 33% acreditam que ela seja regular. Então, não está nem ruim, nem está boa, está regular. Quero que vocês, então, possam falar para a nossa audiência qual que é o olhar que vocês fazem sobre esses dados que mostrariam eleitores de Jair Bolsonaro não criticando exatamente ou extremamente a gestão de Lula nesses primeiros 5 meses. Alan Gani. Então, é um dado bastante curioso e geralmente é um eleitor menos ideológico, que é o eleitor mais vulnerável e que é aquele que é mais sensível à máquina pública, né? As medidas de governo. Então, por exemplo, é aquele eleitor que viu Jair Bolsonaro como uma opção interessante, justamente porque houve o aumento do Auxílio Brasil, porque houve redução de combustíveis. Mas esse mesmo eleitor, se ele percebe que há uma continuidade desses benefícios, então ele fecha com o Lula da mesma maneira. Como não houve redução do Auxílio Brasil, então ele continua com o Lula. Então não é um eleitor ideológico. E é interessante que mesmo antes da eleição, algumas pesquisas mostravam, né, que parte deste eleitor ou ele votaria no Bolsonaro ou no Lula. Então não é aquele eleitor de esquerda ou direita, mas ele está sob influência aí das benesses da máquina pública. Você faz essa mesma análise, ô Piperno? Eu acho que parcialmente. De fato, há uma grande parcela do eleitor que não é ideológico. Aliás, o eleitor que está passando fome e alguém vai lá e oferece algum benefício, algum auxílio para ele, é óbvio que ele vai ter algum sentimento de gratidão por quem ofereceu isso. E eu me lembro que mais ou menos um ano atrás, Bolsonaro tinha mais ou menos 1/3 de popularidade e isso, perto do segundo turno, aumentou na mesma proporção que aumentaram também os benefícios. Ele concedeu vários. Não vou entrar aqui no juízo de valor se foi bom, se foi ruim, mas houve uma relação direta desse aumento de popularidade com a concessão de benefícios, algo que foi, obviamente, incentivado lá pelos assessores, pelos apoiadores dele. Ou seja, seriam esses eleitores, então, que em um determinado momento receberam uma ajuda ali durante o governo Bolsonaro, mas que não necessariamente tinham Bolsonaro como um líder nato. Tem uma parte aí do eleitor que ele é mais volúvel, ele não tem realmente esse vínculo ideológico. Então, o Lula ampliou inclusive os benefícios, então é natural que grande parte desses eleitores pendam aí para o lado lulista. E mais do que isso, o Instituto Paraná também divulgou uma outra pesquisa hoje que mostra, em 10 capitais, que mostra que o Lula aumentou a popularidade dele em 7. Tenho convicção de que há relação direta entre benefícios e esse aumento de popularidade. O pessoal da rádio está de volta e nós estamos falando aqui sobre uma pesquisa IPEC que mostra que 41% dos eleitores de Bolsonaro não necessariamente reprovam Lula 3. 8% consideram ótimo e pouco mais de 30% regular. Agora, Opa, Segré saiu bem na hora que eu ia fazer a pergunta para ele. Ou ele está disponível ainda para conversar conosco. Ô Segré, 56% desses eleitores ouvidos acham o governo Lula péssimo, ruim ou péssimo. E eu estou falando de 56% daqueles que votaram em Bolsonaro em 2022. Você sabe que tem dentro da linha de eleitores, em geral são 25% a 30% daqueles que eu denomino dissonância cognitiva militante. Não importa o que você mostre, não importa o que você fale, vai continuar votando à esquerda ou à direita. Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Mas no meio tem entre 50% e 60% do eleitorado que ele está curioso por saber o que virá, porque não é que votou a um porque ele queria. Pode ter votado a um porque não queria que ganhasse o outro, porque entendia que esse que votou foi o menos pior
de todas as opções que tinha. Talvez porque no segundo turno o seu candidato não estava aí para representá-lo. Esse tipo de eleitor, ele vai se guiar pelo que o Piperno mencionava, que ajuda social, benefícios de alguma maneira, e é um eleitor de alguma maneira egoísta, porque ele pensa nele, no critério de realidade dessa hora, mas não está enxergando o futuro. E aí vem uma questão bem interessante, que vou tomar da fala de Piperno. A avaliação, a imagem positiva de um presidente, qualquer um, seja, ele cresce em função dos benefícios, mas quando você dá benefício, precisa de recursos. E para ter recursos, você precisa de ter um controle no gasto público ou aumentar a receita. Aí que está a preocupação. Lembrando, um caso positivo, nesse caso para o presidente Lula, que quando ele terminou o seu segundo governo, ele se foi com 82% de aprovação. É um número muito alto. Mas depois vieram os casos de corrupção e muitas das pessoas que tinham uma imagem positiva mudaram de opinião. Fala, Piperno, o que você reagiu durante a... Que tem, de fato, uma relação com os benefícios, com aumentos salariais, funcionalismo, etc., mas também tem com outros fatores, como, por exemplo, queda da inflação. Então, é óbvio que há eleitores que mudam de opinião por conta disso. Agora, se a gente for falar da pesquisa como um todo, houve uma diminuição de 39% para 37% dos eleitores que consideram o governo Lula bom ou ótimo. Ou seja, uma análise começando a ficar um pouco mais crítica depois desses 5 meses. E a razão para isso, no teu ponto de vista, Alan Gani? Com certeza, né? A gente ainda não sente os efeitos concretos de alguma mudança econômica, muito pelo contrário. Por mais que tenha tido, e eu concordo aí com o que o Piperno falou, alguma desaceleração da inflação, e a inflação aí é Banco Central, né, que controla, mas não importa, para a população a percepção é governo, a inflação continua num patamar elevado. Não houve um crescimento econômico robusto que é capaz de gerar uma trajetória descendente da taxa aí de desemprego. Muito pelo contrário, ela sofre uma inflexão. Ela vinha numa trajetória descendente, chega a bater 7,9, volta a subir e agora novamente volta a cair. Mas estabilizou aí em mais ou menos 8,5% da população. É um número bastante elevado, é um número significativo de desempregados. Então não chegou ainda. E se a gente pegar a tendência dessa pesquisa, foram 3, né? Vai de 41, 39 e 37, ótimo e bom. No sentido contrário, ruim e péssimo, sobe. Irregular fica acho que de 30 para 32, oscila dentro da margem. Acho que ruim e péssimo vai de 30 para 34, se eu não me engano. Então, mostra aí que há uma piora do governo, né? É uma piora, por quê? Porque não tem uma sensação concreta de melhoria na economia. Ô, Segré, você acha que a questão ideológica também tem pesado para esse eleitor? Por exemplo, a recepção a Maduro, as falas de Lula em encontros internacionais que ele fez, isso acaba sendo sentido além da questão econômica que foi apontada aqui pelo Alan Gani? Totalmente de acordo, Evandro. Me parece que esse tipo de narrativa, para tomar a mesma palavra que usa o presidente Lula, não está sendo bom para o eleitor dele, e muito menos aqueles exemplos. Ele que defende tanto a gente de baixos ingressos, gastar um dinheiro como se gastou, como se gasta em cada viagem que o presidente faz, as compras suntuosas de imóveis para a casa residencial do presidente, não ajuda para essa imagem de dizer, eu dou o exemplo, eu cuido a gente que tem menos recursos e eu dou o exemplo enquanto a isso. E para mim o ápice de tudo foi a recepção com pompa do Maduro, claramente um ditador que muitas pessoas não estão aceitando que o presidente se coloque nessa linha da ideologia da esquerda. Para a gente arrematar esse debate, e você, Fábio Piperno? Foram feitas várias pesquisas, todos os grandes institutos têm feito regularmente e, na média, os índices são muito positivos para o Lula, embora nessa pesquisa IPEC especificamente tenha caído um pouquinho. Agora, eu chamo a atenção para uma outra coisa, e é verdade, um evento como esse, da visita do Maduro, da recepção que o Lula proporcionou, é óbvio que ele provoca uma sensação negativa. E aí que está o negócio. A pesquisa foi feita praticamente em cima disso. Então isso ainda está muito quente e é óbvio que tem reflexo nesse resultado. Quero colocar